Bom dia, meus amores, e boa tarde para os meus outros amores da tarde, né? Hoje, segunda-feira, daremos início a uma nova semana, então boa segunda-feira a todos, bom início de semana, e nós seguimos caminhando com os nossos estudos, né? Então vamos lá, espero que você já esteja com o Golias bem próximo de você, para que você não saia correndo para pegar. Então hoje nós vamos estudar ciências na página 345 do nosso livro Golias. Então, abra aí na página indicada para que você esteja acompanhando a aula de hoje. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre a natureza, onde nós vamos observar aí o que existe aí na natureza. Vamos lá? Observe a imagem. Aí no teu Golias, né? Fica com o olhão lembra lá o olhão de coruja? Então, observa aí com bastante atenção a imagem. Na foto encontramos vários elementos: a luz do sol, animais, vegetais, o solo, que é a terra, né? Vocês sabem que o solo é a terra, água e rochas. Todos eles fazem parte do ambiente, né? Então, tudo isso aí que está aí, os animais, olha lá a água, o solo, os vegetais, fazem parte do ambiente. E aí nós vamos observar que existe o que nós chamamos de seres vivos. Os animais e os vegetais são seres vivos. Os seres vivos nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e, por fim, morrem. Não é assim que acontece com os seres vivos? Observem aí, o girassol é um ser vivo. Ele é uma plantinha, né? Ele é uma linda flor. E ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, vamos observar aí que o girassol, ele começa, né, a sua existência com uma pequena sementinha plantada no solo. Depois que ele brota, a gente diz que ele nasce daquela sementinha. E aí ele vai crescendo, depois ele dá uma linda flor, que é quando acontece a sua reprodução. E a partir desta flor, lá dentro da flor vai ter uma sementinha que vai dar origem a um novo girassol daquela mesma espécie. Então, a reprodução do girassol acontece quando ele começa a dar as flores, porque dali daquela flor nós vamos retirar uma semente e podemos dar origem a uma mesma árvore de girassol dessa mesma espécie. Depois da reprodução, ele morre, as folhas vão murchando, vão caindo, e aí diz que o girassol chegou, vai acabar a existência daquela espécie. Observe também aí o pato. O pato, ele é um ser vivo, ele é um animal, né? Nós já sabemos que os animais e os vegetais são seres vivos. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre, igualmente ao girassol. Mas o patinho é de uma maneira diferente, porque ele nasce de um ovinho, né? E aí, ó, quando ele rompe a casquinha do ovo, acontece o seu nascimento, e aí ele vai crescendo, né? Vai crescendo até ele se reproduzir também. Vai acontecer a reprodução do patinho através dos ovos, e aí ele chega na sua fase final, que é quando o patinho fica bem velhinho e morre. Vire lá a página para a página 346. Os seres humanos são seres vivos. Então, ó, os seres humanos, assim como os vegetais e os animais, são seres vivos, né? E fazem parte dos grupos dos animais. Então, nós, seres humanos, somos considerados assim no grupo de animais. Só o que nos diferencia dos animais são algumas capacidades, né? Que nós vamos ver agora. Observe lá. A capacidade de pensar, a capacidade do raciocínio, né? Que todo ser humano tem. A capacidade de estudar, que é o aprender. A capacidade de conversar, que é o falar, a capacidade de brincar. Então, nós, seres humanos, somos considerados animais, mas animais racionais.
animais pensantes, animais com todas essas capacidades aí que a professora falou. E assim como os vegetais, que nós vimos lá o girassol e o patinho, o ser humano também tem as suas fases de vida. Vamos lá? Todos os seres vivos passam por fases da vida, que podem variar de acordo com cada espécie e com o ambiente em que vive. Por exemplo, o girassol ele depende do solo, então ele tem que crescer, né, nascer na natureza. Você já viu o círculo de vida do girassol e do pato na página anterior, que a professora acabou de falar, né? Eles dependem de um ambiente. O girassol não vai brotar dentro de uma casa. Não, ele precisa do ambiente dele natural para que ele possa começar o seu círculo de vida. Agora veja as fases da vida do ser humano. Então, olha lá. Nós nascemos uma sementinha da barriga da mamãe e nós ficamos lá durante quantos meses? 9 meses. Depois nós nascemos, onde nós somos um bebê. Depois nós viramos criança. Depois nós viramos adolescente. Depois adulto. E depois chegamos na fase a qual nós chamamos de idosos, né? A infância tem início com o nascimento e acaba aproximadamente aos 12 anos. Então, a partir do momento que a gente nasce, até os 12 anos, é a nossa primeira fase, que é a infância. Então, até os 12 anos de idade, acontece a nossa primeira, A nossa primeira fase de vida. A adolescência é uma fase de muitas mudanças no corpo e nos sentimentos. Nela também ocorrem várias descobertas. Então, a segunda, né, fase aí do ser humano é a adolescência. A primeira é a infância, a segunda é a adolescência. Depois da adolescência tem início a fase adulta, a terceira fase já. Nessa fase, a pessoa já tem sua personalidade e seus gostos mais definidos. O corpo também está totalmente formado e maduro para que ocorra a reprodução. É nela que passamos grande parte de nossas vidas. Então, nossa primeira fase é a infância, que dura até os 12 anos de idade. Depois vem a adolescência, depois vem a fase adulta. E é na fase adulta que vai ocorrer a reprodução do ser humano, né? Como é que ocorre a reprodução do ser humano? Na fase adulta, o ser humano ele está com a formação do seu corpo pronto, está com os seus pensamentos já, né, definidos, já sabe o que quer de verdade, já é um adulto responsável. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai, né, construir a sua família, onde ele, a junção de um casal. Lembram lá da família? Nós falamos lá. Acontece, né? Um homem e uma mulher, eles casam e os filhos. Começam a vir os filhos depois do casamento. E aí aí neste momento, com a chegada dos filhos, que está acontecendo a reprodução humana. Ok? No Brasil, idosos são todos os seres humanos acima dos 60 anos. Então, esse adulto, quando ele chegar até os 60 anos, ele já vai, para a sua quinta fase, que é a do idoso, né? Então, a gente é considerado um idoso quando a gente chega aos 60 anos. A partir dos 60 anos, nós somos o quê? Já estamos na nossa última fase, que é a dos que a gente costuma chamar velhinhos, mas a gente não pode chamar velhinhos, né? São os idosos. Que aí a gente também pode chamar de terceira idade, porque lembram lá, a infância, né? A adolescência, aí vem a fase adulta e depois vem a fase, né, dos idosos, da velhice, aonde a gente também pode chamar esta fase de terceira idade ou melhor idade. Elementos não vivos. Os elementos não vivos não nascem, é diferente aí dos elementos vivos que nós já vimos. Quais são os elementos vivos? Animais, vegetais e os seres humanos.
Agora nós vamos falar dos elementos não vivos, ok, meus amores? Mas nós vamos dar continuidade nos elementos não vivos no vídeo 2, ok?